aquela questão da maldição hereditária. Isso. Eu acho que isso fez um desserviço tão grande à estrutura familiar. Especialmente, eu falo como pai de uma criança, de 3 crianças que foram adotadas. Muita gente abriu mão da possibilidade de adoção em função disso. De que aquela criança, aquele menino, ele trouxe uma carga hereditária. Eu acredito num Deus que nos abençoa e abençoa as nossas famílias e os filhos dos nossos filhos. Eu acredito que toda maldição foi consumada na cruz no Calvário. Eu acredito que a relação substitui a gestação. Eu acredito que você pode ter um pai maravilhoso, como diz o profeta Ezequiel, e esse camarada tem um filho, que o filho é perdido, mas de repente vem um neto e resgata a história do seu avô. Eu preciso entender que eu não posso colocar no colo dos meus pais a responsabilidade pelas minhas atitudes hoje. Isso tem a ver comigo. É deprimente ver gente com 40, 50 anos de idade que justifica seus comportamentos. Olhando para trás, você pode quebrar isso, Deus pode lhe abençoar e mudar a sua história. Que evangelho é esse que não tem o poder? Que Deus é esse que não tem o poder de transformar a história? É só você olhar, tem gente na genealogia de Jesus. Sim, com certeza. Eu vou dizer uma coisa que às vezes as pessoas não observam. Salomão, o grande rei Salomão, ele é filho de quem? Não é nada. Davi. Ele é filho de quem? De Davi. Mas de Davi com quem? Betseba. Com Batseba. A mulher que era esposa de Urias. Sim. Você consegue imaginar que aquela relação que ela é condenada, que é alvo de uma palavra profética da parte de Deus, depois dali vai nascer Salomão, e aí eu lhe pergunto, quem foi Salomão? Ele foi marcado pelo erro dos seus pais? Nenhum. O grande rei. É por isso que eu volto a dizer, a minha história com Deus, como diz o próprio profeta Ezequiel, cada um responderá por si mesmo diante de Deus. O senhor conclui que, no caso, que a maldição hereditária existe e ela pode ser quebrada? O que eu acredito é que eu posso influenciar positiva ou negativamente a vida dos meus filhos. O meu comportamento vai ser minha herança. Mas eu não quero determinar, eu não acredito que eu vá determinar o comportamento dos meus filhos, porque meus filhos podem olhar para mim e fazer suas próprias escolhas. Eles podem escolher caminhos que eu nunca escolhi para eles. Você já se perguntou por que aquele pai da parábola do filho pródigo, não olhou para o menino e disse assim, você está louco? Você não está vendo o que eu estou ouvindo? Não tá, você não vai. Pois é. Sim. Ele deixou o camarada aí. Porque tem certas coisas que a gente só na liberdade que alguns de nós vai aprender algumas lições mais profundas da vida. Se Deus não me limitou, quanto mais eu ao meu próprio filho. Por isso, eu acredito que maldição hereditária, da forma como ela é pregada, ela traz um desserviço muito grande, porque ela torna cada pessoa cativo ou prisioneiro de uma história que eu não fiz, eu não escrevi, eu não participei disso. Eu penso assim também. Deixa eu dizer só uma coisa aqui. Por favor. Você que, por exemplo, tem um pai que foi adúltero, um avô que foi adúltero, você não precisa ser adúltero. Adultério é escolha sua diante de Deus. As marcas que você carregou, quem viveu e viu o pai chegar e passou por tudo aquilo, hoje tem mais motivos para não viver e reproduzir esse quadro que qualquer outro. Mas meu pai ele teve um vício aqui, um vício ali. Se é uma questão de carga genética, essa propensão ao álcool, coisa assim, aí é uma questão de natureza física. Mas você pode parar e dizer, rapaz, eu guardo dores enormes que meu pai entrava em casa bêbado, me tirava da cama, ou brigava com a minha mãe, era violento com ela. Você não precisa repetir esse padrão. Verdade. Você pode, sim, reescrever sua história, e Deus está aí para reescrever a sua história. Não acredito que o poder de Deus de libertar a sua vida seja maior do que as suas memórias, do que as suas lembranças, do que o seu passado.